Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula da disciplina de desenho computadorizado, do curso de geoprocessamento. E aqui nós vamos trabalhar basicamente a edição, aliás, a criação de os três elementos mais básicos que você tem em qualquer arquivo dentro de um SIG, no Sistema de Informações Geográficas. Vamos trabalhar como criar pontos, linhas e polígonos, tá? São as feições mais básicas que um SIG trabalha. Então você pode desenhar isso dentro do SIG? Pode, mas aqui eu vou mostrar como fazer essas coisas usando os comandos do CAD. Então é esse nosso objetivo. E esses comandos estão aqui no Draw, pessoal. Tá? O Draw. Então o primeiro comando que nós vamos trabalhar é o elemento mais simples, que é o que cria pontos. Então se você clicar aqui no Draw, tem esse comandinho aqui, esse botãozinho, Multiply Points. Tá? Então você clica aqui nele, ó, e aí você sai especificando, ó, ele vai colocando os pontinhos para você, tá? Aparentemente, quando você dá Enter aqui, ó, você pode botar as coordenadas, que estão aqui nesse Dynamic Input, ele está mostrando os valores das coordenadas, ou você pode digitá-las, 2.600 por 1.000, por exemplo, 2.600, 1.000. Pronto, ele cria o ponto. Aí você dá Enter, digamos, nós colocamos 6 pontos aqui, ESC para encerrar o comando. Esses pontos não estão muito visíveis, porque o estilo deles não está muito bom, então vamos mudar o estilo dos pontos. Como é que eu mudo o estilo dos pontos? DD, aí já vai aparecer o comando, ó, tá vendo? dd.type. Aí você clica, ele vai abrir uma caixinha e aí você muda, ó, como você quer que o ponto apareça para você. Tá? Tanto o tamanho do ponto como o estilo. Tá? Então o estilo mais comum é um X, por exemplo. Toda vez que tiver um X, o centro do X é o ponto, entendeu? O X é só a marcação. Então aqui você está criando pontos, usando coordenadas. Lembrando que você pode definir o sistema de coordenadas que o CAD usa, e a partir daí desenhar em cima desse sistema de coordenadas. Tá? Um sistema de coordenadas muito usado é o UTM. Vocês vão aprender isso aí depois. Agora vamos mostrar como desenhar linhas. Aí já temos vários comandos para linhas. Vamos ao mais básico. Align simples, Então, você clica aqui no Line, define um ponto inicial, define um ponto final. Pronto, está aqui um Align. Agora vamos desenhar uma Polyline, que é essa aqui, ó. Que o comando é esse de baixo, ó. Sempre que ele dá o nome do comando, ó, Polyline, lá embaixo ele bota o comandozinho, Pline, tá? Então, se você quiser botar só via teclado, você bota Pline, e ele já vai listar, ó, Pline. Ó, vamos desenhar uma P-line parecida com a line. Sem se preocupar com dimensões. Enter para encerrar, botão esquerdo define os pontos. Vamos ver a diferença. Ó. A line, ó, aqui são duas coisas diferentes. Dois objetos diferentes. Eu selecionei com o botão esquerdo do mouse. Dá um ESC para sair da seleção. Agora eu vou pegar o botão esquerdo do mouse e clicar em cima da Polyline. Para Polyline, você desenhou, não foi duas linhas. Você tem dois segmentos de linha que é um objeto só. Isso no SIG é muito importante, pessoal. Tá? O SIG ele diferencia uma line de uma polyline. Certo? Para ele, uma polyline é uma entidade só. Aqui, para o SIG, o sistema de geoprocessamento, isso aqui é uma entidade só. Já aqui, ó, são duas entidades. Certo? Esses cantinhos aqui, pessoal, são pontos. Ele chama de vértices, tá? Quando você clica em cima de um vértice desse, você pode deslocar ele, ó. Clicou, ele ficou vermelho, aí vai com o botão esquerdo do mouse e bota onde você quer. Isso vale para qualquer entidade, certo? Uma vez selecionado. Isso é uma edição manual dela. Pronto. Agora vamos falar de outro tipo de linha, que é o arco. Arco pode ser desenhado de muitas maneiras, tá bom? Sempre ele vai olhar para o ponto inicial, que ele chama de start, para o ponto central do arco e para o ponto final do arco. E às vezes, para mim, para o ângulo do arco. Vamos começar com um jeito mais simples, tá? Eu vou desenhar um arco simples aqui, começando onde eu digo o ponto inicial, o ponto final e o
O centro e o ponto final, que é esse aqui, ó. Eu posso chamar pelo arc, que é o comando lá de baixo, vou clicar aqui. Então vamos lá, desenhando um arco agora. Vou usar o zoom para trazer aqui de lado. Lembre que esses comandos podem ser interativos, tá? Interativos com o zoom, certo? Então, eu estou usando o zoom, o comando ainda está ativo, né? Aí para eu sair do zoom e manter o comando, botão direito, ó, do mouse, exit, continuo usando o arc aqui embaixo. Aí a primeira coisa que ele me pergunta, o ponto central do arco. Eu digo, o ponto central é esse. Aí vamos aqui a sintaxe do comando, ó, tá? Aliás, é o ponto inicial que ele pediu. Aí o ponto central que ele está pedindo agora, ó, center point. Aí você diz, o centro do arco é aqui. Pronto. Aí agora, ó, tá vendo? Aqui é o centro, aqui é o ponto inicial. Aí agora você vai dizer o ponto final. Certo? Ó, ele está perguntando aqui, ó. End point. Ou você pode dizer o ângulo, ou você pode dizer o comprimento de corda. Que isso aqui são outras formas de desenhar o arco. O padrão que a gente escolheu foi definir o ponto. Mas ele já pelo Dynamic Input também está lhe dando uma dica do ângulo, né? Esse ângulo que ele está, 45 graus, é porque o zero é aqui, ó. Tá? Então, digamos, aqui era o ponto inicial, aqui é o centro, eu quero um ponto final bem aqui, ó. Pronto, esse é meu arco. Quando eu clico nele, ó, ele aparece os mesmos vértices. E eu posso editar os vértices, ó. Posso, tá vendo, ó? Mexer nos vértices, ó. E aí eu mexo nas propriedades do arco, manualmente. Certo? Tá bom? Então, aqui nós desenhamos um arco de um jeito mais simples. Vamos desenhar um arco agora de outra forma, que seria pelo seu comprimento. Ó. Esse último aqui, ó, center, start e length. Tá? Então, center. Vamos ativar aqui o OSNAP, tá ativo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, a ponta para esse. Ó, quando eu quero pegar o centro do objeto, eu passo em cima dele, ele bota aquela cruzinha branca para dizer, ó, tá aqui o centro. Aí eu consigo pegar agora, ó. Esse é o centro. Aí depois, ponto de começo do arco, eu vou dizer, ó, começa aqui. Digamos que eu quisesse completar esse. Aí o comprimento do arco, ó. Ele está desenhando de verde até onde ele vai botar o arco, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu vou aqui escolher um ponto só para a gente terminar de desenhar o arco, ó, lá embaixo. Está aqui o arco. Ó. Esse foi o arco desenhado. Tá? Mas tentei desenhar o arco aproximadamente em cima do arco anterior. Qual desses você vai usar? Depende do que é que você está desenhando. Então aqui vocês vão interagir com esses comandos para descobrir qual é o melhor para vocês. Tá? Se é começar pelo centro, pelo arco, pelo ângulo, ok? Pelo começo final, se é o comprimento da corda, tá? Que esse comprimento, eu acho que não ficou muito claro, eu vou desenhar um arco do lado de novo. Aqui, ó. Outro arco agora. Deixa eu ficar mais claro aqui agora. Ponto inicial. Aliás, centro do arco, aí ponto inicial. Pronto. Aí aqui, ó, tá vendo? Esse é o comprimento. Ó. O comprimento para ele é essa linha pontilhada. Aqui era o centro do arco, aqui é o começo. Aí você vai com o mouse, ó. Esse linha pontilhada é o comprimento, tá? Que você está definindo. E proporcionalmente ele desenha esse arco curvo. Por exemplo, se você botar 1000 aqui, ó, ele desenha um arco onde essa distância desse vértice aqui, ó, daqui para cá é 1000, essa distância em linha reta, tá bom? Então aqui nós trabalhamos com arcos. Vamos agora continuar. Que outro tipo de linha nós temos para desenhar? No CAD você tem aqui, ó, a SP-Line, em cima, desenhada em cima de pontos, ou orientada por vértices, que é a, tá vendo, ó, SP-Line ou a SP-Line CV. A diferença básica é que ele desenha uma linha suavizada em cima de pontos, e a outra ele cria essa linha suavizada tendo esses pontos como vértices de tangentes onde você encaixa a curva. Vamos desenhar as duas para você entender a diferença. Então, eu vou mais uma vez aqui usar o Pan para afastar o meu desenho, ficar com a área limpa. Tá? E aí eu vou lá. Draw, aí, P-Line, ó. Você vai escolhendo os pontos, ó. Onde você clicou, ele tenta
suavizar a curva. Ó. Entendeu? O que é que ele está fazendo? Ó. Pronto. Aqui, ó. Essa é uma. Você clica nela, ele mostra os vértices. Mais uma vez, você pode editar os vértices, ó, clicando com o botão esquerdo para selecionar e depois arrastando para onde você quer. Tá? Essa setazinha para baixo é para dizer se você quer ver os pontos de ajuste, que é esses azulzinhos, ou os vértices. Ó. Tá vendo? Os vértices é o que a gente vai ver agora. Quando a gente desenha baseado no vértice e não nos pontos, que é a Spline CV. Geralmente, esse aqui você quer ver os pontos de ajuste, não os vértices. Vou desenhar agora usando o outro comando, ó, a Spline CV. Então, vamos lá. Olha como é diferente. Ó. Quando eu clico no ponto, ó, ele tenta encaixar uma curva entre os pontos. Ó, esse inicial, o segundo e o terceiro. Então, ele vai tentar desenhar, né, uma coisa encaixando, dá Enter para encerrar, ó. Tá vendo? Ó? Encaixando nos pontos que eu cliquei, que são os vértices. Não passando por eles. Ele encaixa curvas suaves, passando nas tangentes que cortam os vértices. Né? Então você tem esse pontilhadozinho vermelho aqui, ó, e ele fica encaixando uma curva suave entre essas tangentes, a cada par de pontos. São duas formas de desenhar a SP-Line. Tá? E aí é interessante mostrar um comando aqui útil, que é esse aqui, ó, divide. Tá? Você pode dividir uma SP-Line dessa em pedaços. Às vezes é útil dividi-la. Então, como é que eu posso fazer a divisão em tamanhos iguais? Eu posso usar o comando divide, eu clicar aqui. Ó. Clico aqui, seleciono o objeto e digo, ó, divida em 4 pedaços. Melhor, não, 3 pedaços. Pronto. Aí agora eu tenho, ó, aqui é uma entidade que está dividida em 3 pedacinhos. Certo? Ó, o X marca a divisão dos 3 pedaços. Certo? Esse é uma função, às vezes, até útil, né, o divide. Depois que a gente mostrou esses dois, tem algumas outras comandos de line que eu vou mostrar para demonstrar para vocês, mas vocês vão usar muito pouco, que é esses aqui, ó. O Continuous Line e o Ray, tá? São linhas de referência, tá? Vamos lá, vamos mostrar elas aqui para você entender. Às vezes você precisa de uma linha de referência, ó. Você escolhe um ponto, né? E aí, ó, você define, ó, uma linha de referência na horizontal e outra na vertical. Pronto. Aí dá Enter. Essas linhas, ó, elas têm tamanho infinito na tela. Elas são linhas de orientação. Dificilmente você vai usar elas para montar um objeto lá no SIG, entendeu? Esse é um jeito. O outro jeito é você, ao invés de ter linhas nas duas direções, né, como se fosse um eixo cartesiano, embora inclinado, é você ter essa aqui, ó, o uso da array, que a diferença é você como se tivesse um centro e a partir dele você desenha a linha de referência só para uma direção. Aqui, ó. Clicou no ponto, aí, ó, uma de referência para cá, outra para cá. Então, ó, o array, ó, ele cria as linhas de referência, mas só numa direção. Tá vendo? Ele não cria para a direita e para a esquerda e para cima e para baixo. Ele só cria ou para a direita ou para cima. Ou se você movimentar para baixo. Ele escolhe um dos lados. Então, esses são os exemplos de linha de referência. Tá? Vamos agora continuar aqui mostrando para vocês um outro comando que pode ser útil, mas também vocês vão usar pouco, que é o helix, que é criar uma helicoidal, tanto em 2D como 3D. O que é que o helix faz? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui um espaço em branco. Tá? Aqui. E aí vamos lá. Helix, o que é que ele vai fazer? Não, você escolhe um ponto de base, aí ele pergunta qual é o diâmetro, tá? O diâmetro inicial da helicoidal. Aí, digamos que você bota 200. Pronto. Aí agora, ó, ele vai pedir o diâmetro externo, digamos 600. Pronto.
sua helicoidal está pronta. Tá? É um objeto só e ele segue o princípio de uma helicoidal, não de uma espiral. Tá? E aí você pode, ó, tá vendo? Ó, encurtar ela, você pode, ó, ampliar ela, né? Esses botõezinhos azuis, mudar o centro dela, né? Como eu falei para vocês, são vértices de edição que você pode mexer em qualquer objeto desenhado no AutoCAD. Então, com isso aqui, pessoal, a gente desenhou, né, tudo que a gente tinha para desenhar com linhas. Eu vou dar uma limpeza no nosso desenho, e aí vem um comando interessante, que é o Eraser, que é esse aqui, ó, para poder a gente mostrar o restante dos comandos. Ó. Eraser, né? Aqui, ó, Eraser, selecionar objetos, aí eu digo todos. Aí ele deixa ele bem cinzinha para dizer, eu vou apagar todos, aí você dá Enter. Pronto. Seu desenho está limpo. E aí eu vou usar o Zoom, Z, Enter, e a opção Extend, para ele me mostrar a área de desenho. Pronto. Os limites, como a gente aprendeu na aula passada. Agora vamos desenhar regiões. Tá? As mais simples, retângulo. Né? Você escolhe um ponto de início e um ponto de final. A Polygon. Tá? Você escolhe um número de lados do polígono, por exemplo. Um hexágono, 6 lados. Escolhe o ponto central. Aí ele pergunta, ó, esse hexágono é inscrito, ele está dentro de um círculo ou está circunscrito? Eu vou fazer inscrito primeiro e depois circunscrito. Então, inscrito. Aí ele vai perguntar o raio. Eu vou dizer 100. Ó, pronto. Então, existe uma distância do centro até esse ponto do hexágono que faz um círculo de 100. Se eu fizer um círculo aqui, ó, vamos fazer aqui um círculo, ó, center e radius. Aí eu vou dizer para ele pegar aqui, ó, vou aproximar desse objeto e vou pegar o centro dele, ó, tá vendo? E aí eu vou dizer que o raio é 100. Ó. Opa, aqui não encaixou. Vou fazer de novo. Círculo. Ó, snap ligado. Centro desse objeto. Cadê o centro dele? Ele está pegando o snap errado, por isso está dando problema. Onde é que é o centro desse objeto? O snap não está funcionando legal não aqui. Tudo bem. A gente pode desenhar de outra forma. Vou fazer aqui um ajuste com a linha. Pronto, eu pego o centro bem direitinho dela, depois eu apago a linha. Círculo, centro, até aqui. Pronto, vou apagar a linha agora. Tá vendo que o hexágono está inscrito no círculo de raio 100? Agora eu vou fazer um hexágono, um polygon, 6 lados. Né? Aqui embaixo ele vai me perguntando também, ó, qual é o centro, né? Aqui eu perdi o centro que eu apaguei a linha, né? Então vamos cancelar, vamos trazer a linha de volta, né? Porque ela precisa do centro. Pronto. Aí vamos lá, desenhar o hexágono, polygon, aí número de lado 6, aí ponto central, o meio dessa linha, aí agora, ó, circunscrito, o mesmo raio, ó, 100, tá vendo? Ó? Vou até digitar, 100. Mas olha como é diferente, ó. Agora, o hexágono, ele tem as suas arestas tangentes por fora ao círculo. Porque ele não está inscrito dentro do círculo, ele está circunscrito. Então, se você apagar a linha e o círculo auxiliares, olha como é que ficou. Tá vendo? Os dois hexágonos. Desenhar elipses. É bem simples desenhar elipses, tá? Vamos afastar aqui o nosso desenho. Toda vez que você tem essa setinha do lado, são maneiras diferentes de fazer o desenho. A elipse pode ser fechada ou parcial. Tá? A elipse mais básica é o centro. E aí define o eixo horizontal e o eixo vertical. Certo? Você pode desenhar a elipse também como forma de arco, né? Então ele vai te perguntar aqui, ó. Specific endpoint do arco. Tá? Então, vamos lá.
E aí, ó, o próximo ponto. Pronto, desenhou a tua elipse. Vamos ver que outros desenhos de áreas nós temos. Esse donut aqui, vocês não vão usar muito. Ele desenha uma rosquinha, né? Você diz o diâmetro interno e externo e ele desenha um ponto e a achura dentro. Mas não é uma achura, tá? A gente vai usar muito é esse rapaz aqui, o region, tá? Que é o que pega linhas separadas e transforma num polígono, né? Uma região única. Então eu vou fazer um exemplo para você entender melhor isso funcionando. Digamos que você tem lá no SIG uma área que você não sabe bem o que é, mas digamos é uma linha misturada, por exemplo, com uma polilinha e misturada com uma linha, uma polilinha tipo CV. Ó. Pronto. Isso aqui são três coisas diferentes, ó. Tá vendo? Se você quiser que essas três coisas virem uma só, aí você usa o comando region. Tá? Vamos fazer isso. Você vem aqui no draw, ó, region. E aí você diz quais são os objetos. Lembrando, quando eu seleciono assim para a esquerda, ó, basta tocar o objeto que ele é selecionado. Essa seleção verde pontilhada triscou, pegou. Agora essa aqui não, ó, a azul linha cheia tem que estar dentro da área selecionada. Então cuidado na hora de selecionar qual que você vai usar. Clicou aqui, ó, ele pegou todos os três objetos. Ele diz aqui, ó, 3 objetos found, 3 encontrados. Aí dá enter. Aí agora isso aqui para ele é uma coisa só. Não são mais 3 coisas separadas, certo? E aí eu vou aproveitar esse rapaz para mostrar o comando hatch para a gente encerrar, tá? O comando hatch é um comando de achura, que ele pinta o que tem aqui dentro, tá bom? Dificilmente vocês vão usar ele também no SIG. Essas achuras não fazem sentido no SIG, isso faz sentido para quem vai estar na área de engenharia, projetando. Mas olha só, o que é o achura? É pintar. Então você clica aqui e diz, olha, aí ele pergunta, o que você quer pintar? Você passa o mouse, eu nem pintei ainda, só botei o mouse, ele já entende, ó, isso aqui é uma área fechada. Se você clicar, ó, ele abre já e aplica. Ó. Ele botou Rich Creation. Ele aplicou essa textura aqui, ó, como se fosse pastilhas. Você pode mudar para essa, entendeu? E aqui dentro da textura você pode mexer na escala, né, no tamanho desses quadradinhos. Ó. Se você botar 10, ó, eles ficam maiores. Ó. Se você botar 0.1, ele fica bem pequenininho. Né? 1 era o que estava antes. Então, aqui é um jeito de você mexer na escala. Aqui é o padrão que você vai escolher. Ó. Tem vários padrões. E aqui você pode mudar de padrão para sólido. Sólido é uma cor só. Tipo isso. Ou gradiente. Gradiente é um conjunto de cores. E aí você pode mudar o padrão de gradiente, ó, das cores. Do centro para a extremidade para o centro. Certo? Você pode mexer no nível de transparência, ó. Tá vendo? Ele vai ficando bem translúcidozinho. Aqui tem muitas funcionalidades, tá? Que você pode trabalhar no teu... você pode mexer no ângulo de rotação, ó. Ele vai rodando. Tá? Isso aqui são elementos visuais, pouco utilizáveis, tá? E são um conjunto de comandos associados, né, ao hatch. Ele é um comando bem denso. Tá? Fechou, finalizou, dá um OK. Pronto, tá aqui, tá feito. Clicou, ele volta para você editar, se você quiser. Deu close, fechou. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar. Né? Nós mostramos comandos para criar pontos, linhas e áreas no AutoCAD, usando o menu Draw. Tá? Nós esgotamos tudo, mas mostramos a maior parte deles. Se vocês gostaram da aula, dê um feedback bom aí, se não também, e partam para os exercícios. Obrigado pela atenção.